Meus caros, estamos de volta depois daquela paragem de seleções. Foi rápido a cair o efeito Fernando Diniz, é? Campeões do mundo com o Fernando Diniz e no mês a seguir já está tudo em causa, já o Ancelotti já está virado a vez. Enfim, não vou puxar por isso. Foi um bom banho de realidade aqui para o meu amigo Eduardo Massa. Estamos novamente em vídeo, estamos no site do 00, estamos no YouTube do 00, estamos nas várias plataformas e vamos falar mais meia horinha de bola do futebol brasileiro, sendo que a grande dúvida para mim é quantos treinadores portugueses vão ser campeões, um ou mais. Pois é, essa é a grande dúvida do momento, né? É a grande dúvida do momento. O Botafogo está líder, tem mais 7 pontos do que o segundo classificado, que é o Red Bull Bragantino, que teima em não largar, não é? Pois é, ninguém dá o Bragantino aí como um clube relevante aí na briga pelo título, mas acho que o Bragantino tem que ser posto mais em consideração. O Caixinha deu uma entrevista muito boa, acho que faz mais ou menos uns 10 dias para um podcast lá no Brasil. E tem sido cada vez mais falado. O trabalho dele realmente impressiona. Hoje em dia acho que não tem quase ninguém mais que não consiga falar do Bragantino, porque não tem como. O Massa assistiu o jogo aí no fim de semana. Ele colocou em prática o que ele faz geralmente, que é sempre ter pressão alta e maior superioridade numérica, né? O Bragantino sempre tenta jogar assim, sempre ter mais um jogador do que o adversário na bola e também sem a bola, então é um time que está impressionante mesmo. Muito interessante, porque hoje você me pergunta quantos técnicos portugueses vão ser campeões. Obviamente uma brincadeira com o Botafogo, do Luiz Castro e do Bruno Lage, mas o Bruno Lage, vamos lá, não tem tanta contribuição para um título do Botafogo, talvez para um... Nem que tenha sido a contribuição de ter deixado todo o clube alerta a tempo de mudar, não é? Talvez ele tenha a contribuição no título do Pedro Caixinha, né? Ei, calma, está a 7 pontos. Está a 7 pontos e faltam 10 jornadas. Obviamente, o Botafogo ainda é muito favorito. O Botafogo tinha que perder quase um ponto por jornada para o Bragantino, não é? E o Bragantino tinha que ganhar os jogos todos. O Bragantino não é um clube... duas coisas acho que interessantes nesses dois primeiros colocados. O Bragantino não é um clube de grandes atletas, não tem nenhum destaque individual tão grande. Talvez o Capixaba, o lateral, que se apresenta muito no meio também. E o Sacha, que faz a melhor temporada da vida dele. Mas cobrando pênaltis, fazendo gols que não costumavam vir em tanto volume em outras bandas, mas o Red Bull Bragantino é um projeto coletivo. E é um projeto que se baseia muito no vigor físico, de uma forma diferente do Botafogo. Ou seja, nós temos dois clubes nos dois primeiras colocações, o Botafogo e o Red Bull Bragantino, que não apostam no talento, eles apostam no físico e no coletivo. Isso é muito interessante porque não costuma dar tanto certo. Quando dizes assim. Talento, dizes mais a parte técnica, não é? Sim. A qualidade técnica. Qualidade técnica. Não é que sejam times ruins, óbvio que não. O Botafogo tem bons jogadores, o Bragantino tem bons jogadores. É difícil encontrar um atleta ruim nos 11, mas não tem também nenhuma estrela. Ninguém que chame tanta né? atenção. O Botafogo, Tiquinho Soares. Tiquinho Soares é um bom jogador. Eu gosto muito do Tiquinho Soares, mas é aquele jogador que seria coadjuvante normalmente numa equipe, um bom coadjuvante, né? O Bragantino eu não consigo destacar individualmente, apesar de falarem do Sacha. Quem vê os jogos sabe, o Sacha tá bem, mas ele não é o Sacha que tá carregando o Bragantino. O que carrega o Bragantino é o trabalho coletivo, e o vigor físico de um time que tem uma média de idade a mais baixa do Brasileirão. Eu lembro quando conversamos com o Vitor Pereira, ele falava isso, que o Brasil devia dar valor aos jovens, até por causa da rotina de trabalho, que é muito intensa, muitas viagens, jogo quarta, jogo sábado, jogo quarta, jogo terça. Enfim, é uma sequência de jogos em que você não tem tempo de recuperar, principalmente os atletas acima dos 30 anos, né? Que é o caso, por exemplo, começa a ser... Não era do Palmeiras, mas já começa a ter uns jogadores que começam a envelhecer, do Marcos Rocha, por exemplo. É o caso do Fluminense, um time que tem ou muito jovens ou muito velhos, e o Flamengo também. Então, na maratona, esses clubes perdem pontos, caem de rendimento, não conseguem apresentar a intensidade. O Bragantino não, o Bragantino parece um trator. É aquele time que vai com tudo para cima na marcação.
No jogo desse domingo mostrou muito isso, que o Fluminense é um time que gosta de sair, joga com toques de bolas desde do guarda-redes, desde o goleiro, ou seja, gosta de sair curto, jogando curto, e o Bragantino, aos 90 minutos, tinha todo o time ali marcando homem a homem cada jogador do Fluminense, ou seja, não tinha um jogador do Fluminense aos 90 minutos livre, mas quando eu digo livre é sem o mínimo espaço. Então o Bragantino não criou muita coisa, não é mas não deixou o Fluminense sair do próprio campo. Tem que ter uma preparação física muito forte. Muito forte. E um trabalho coletivo também muito forte, porque eu não sei se vocês lembram, quando começou aqui a temporada do podcast, eu falei do Bragantino, tentava fazer isso e fazia muito mal. Porque só levava, ele não conseguia fazer. E eu sentia que ele não tinha aqueles jogadores para fazer aquilo. E tomava gols, a defesa era super vazada, era um time muito problemático. Como é que foram os resultados deles no estadual? Chegou até as quartas de final. Foram ok. Sim. Mas com jogos muito ruins contra os grandes. Do Paulista, não é? Sim, Paulista, é isso. Mas completando isso que o Massa falou, a média de idade do Bragantino é 22 anos e alguma coisa. E o Bragantino, assim, nos últimos 15 jogos tem uma derrota. É um time muito sólido, e é isso mesmo que o Massa disse, do vigor físico. E também uma outra coisa curiosa, o Caixinha revelou que foi procurado pelo Fortaleza aí há cerca de 3 anos, mais ou menos, que é quando o Fortaleza encontra o Vojvoda. E o que ele pensou para não aceitar a proposta? Ele disse que não conhecia o futebol brasileiro o suficiente ainda, e também não conhecia a fundo o projeto do Fortaleza. Então foi por isso que ele não aceitou a proposta naquela altura. Ou seja, o selo Red Bull aí fez uma diferença, né? Exato. Porque o Fortaleza é claramente um time mais tradicional do que o Bragantino, com mais torcida. Infinitamente. Certo. E o trabalho do Vojvoda, isso foi ótimo pro Fortaleza também. Também. Duvido Exato. que, Bom por pra mais todos. que o Caixinha faça um grande trabalho, o trabalho do Vojvoda é histórico no Fortaleza. O Caixinha agora recebeu o prémio de treinador do mês, não foi? Foi. É esse? E vocês estavam a brincar a dizer melhor treinador de 2023? Ou a falar a sério? Se calhar Não, falar eu sério, falei não é? sério, sim. sim. O melhor treinador do Campeonato Brasileiro é o Caixinha. Se contar que o Luiz Castro começou muito mal o ano e saiu quando estava em alta, ou seja, interrompeu, não dá para Sim. considerar. O Abel Ferreira não faz o seu melhor ano no Brasil. Faz o pior, se calhar. É o pior. É o pior. É o pior, sim. também é o com pior. menos recursos, mas Também não mas é o sim, pior. sim, mas Ele não tem- conseguiu sim. também dar a volta a isso. O Flamengo Flamengo teve 20 mil treinadores. Não, mas o Flamengo também tem um dos melhores treinadores do ano, não é? O Tite, para já. 2 jogos, 2 vitórias. Não, agora o Flamengo tem treinador. imaculado. Não tirem o Flamengo dessa briga, tá? São 9 Não, pontos. vocês é que andaram a tirar o Flamengo desta briga há muito tempo. Mas agora Muito tempo. o Tite é um técnico que coloca estabilidade, traz o que faltava ao Flamengo, estabilidade. E você sente claramente isso nesse curto espaço de tempo com o Tite. Exato. Parece que a crise passou. O time já se Isso assentou acaba já- muito mais em campo. Vai já já é outra acabar coisa, isso né? em Porto Alegre. É, Contra o vamos- Grêmio. Vamos ver, o Grêmio não vai Não, lá o Grêmio muito bem. tá mal das pernas, Renato Está. Gaúcho também não tá muito Que bem. engraçado, o com Luís jeito. Soares é o jogador com mais assistências no campeonato. Não fazia a mínima ideia. Muito engraçado. Bem, voltando ao Bragantino, isto tem tudo para ser uma época atípica. Ou seja, mesmo que continue com este projeto, vai ser muito difícil o Bragantino, nas próximas épocas, ter este rendimento e ter este sucesso, não? Acho que para Ou ficar... vocês acham que é um clube para andar lá em cima agora? Não, sempre? acho que entre os 4 é difícil o Bragantino ficar, Pois. justamente pelo poderio de quem tá ali em volta, né? Do investimento e tal. Mas acho que o Bragantino pode se solidificar como talvez um dos 8 principais clubes do Brasil, 8 por aí. Eu não vejo muito além disso. Sim. Pelo nível de investimento que a Red Bull tem feito no clube. Né? Eduardo, e o estádio? Aquele estádio é assim... Como é que eu ia dizer? Acanhado. É assim daqueles estádios em que tu pensas que deve ser difícil jogar ali. Não é? Deve ser difícil para os adversários passar ali. Não é um estádio moderno, não é um estádio grande, é aquele estádio mais pequeno, dá a sensação... Até a própria iluminação não é uma iluminação muito atual. É escuro, É assim meio escuro. Na transmissão nota-se muito isso. Mas acaba por ser um bocadinho Um clube de interior. Fortaleza, não é?
É um clube de interior, mas não é exatamente conhecido por ser uma fortaleza, assim. Embora obviamente eles vão bem. Ganharam os últimos 4 jogos em casa. Em casa, eles vão bem em casa. Aliás, só perderam um jogo em casa, foi logo na terceira jornada contra o Cruzeiro do Pepa. Saudades, Pepa. Saudades. Os cruzeirenses também têm muita saudade do Pepa. É sério. Acredito. É claro, Muita saudade. Foi um dos disparados do ano. Foi. Mandar embora o Pepa. Aliás, eu diria que o Cruzeiro do Pepa e o Bragantino do Caixinha têm alguma coisa em comum. Principalmente essa busca pela intensidade. Mas tem algumas diferenças. Uma é que o Bragantino tenta sempre marcar alto. Eles tentam sempre marcar no campo do adversário. O Cruzeiro nem sempre fazia isso, fazia em alguns momentos no jogo no máximo. A outra não sei se isso tem a ver com a qualidade dos jogadores, né? O Bragantino tem mais qualidade que o Cruzeiro, é inquestionável. O Cruzeiro era um time violento, realmente violento. Porque o Pepa cobrava essa intensidade e talvez pela falta de qualidade ou falta de treino ainda, abusava um pouco das faltas. O Bragantino, se não me engano, é o segundo time que mais faz faltas no campeonato. Tem muito a ver com essa pressão que eles fazem, né? Exato, mas você vê um jogo do Bragantino e você sabe que vai ser muito difícil eles terem um jogador expulso, porque não são aquelas faltas violentas, são aquelas faltas de táticas, né? Táticas, então é um time que é ruim de você enfrentar, justamente por isso. Parece que tem sempre alguém dando bloqueando e te dando aquele chutinho no calcanhar de leve. Sim. É aquele time que tá sempre ali no calcanhar, grudado no calcanhar. Ele não fazem faltas violentas e depois, como não tem estrelas, ele substitui 5 jogadores ali na frente para manter a pressão. E continua com aquela pressão o tempo todo com alguém não tem que ter aquela coisa de não posso tirar este jogador porque ele é um craque. São duas coisas que ajudam muito o Bragantino, essa mudança para 5 trocas, né, no futebol, ajuda muito a manter a frescura da equipe, enfim. E o Bragantino não joga mais de uma competição há 2 meses, Pois, eu também estava a pensar nisso. Então, também o Bragantino fisicamente está lá em cima. Essa é a questão. O ano que vem, Bragantino, estamos todos de acordo que mesmo que não ganhe o título, que é difícil, vai jogar Libertadores. E aí a exigência é outra. E aí ele vai ter que dividir o seu tempo com a Libertadores e normalmente priorizar a Libertadores. E como todos os times que priorizaram a Libertadores, o Fluminense, o Internacional, que deu 7-1 no Santos, o Palmeiras, o próprio Flamengo por um tempo, Copa do Brasil e Libertadores, esses times têm que fazer uma escolha muito difícil, muito dura, que é deixar um pouco o Brasileirão de lado, e depois é muito difícil você fazer aquela... É como você sair num jogo perdendo 2-0. Mesmo que você seja o time superior, você tá 2-0, o outro tá tranquilo, o outro time tá tranquilo. Então o Botafogo tá tranquilo, né? O Botafogo, ninguém esperava que ele estivesse lá, ficou lá e ficou tranquilo, enquanto todo mundo pensou assim, poxa, mas eu vou fazer aquele esforço para chegar lá, tá tão longe, vamos cuidar da Copa do Brasil, vamos cuidar da Libertadores. E o Botafogo ficou lá. Então o Bragantino era o clube que ninguém falava, ninguém dizia nada, o próprio Caixinha dizia, o meu projeto não é esse, né? O meu projeto não é ganhar títulos, ainda é muito novo esse projeto para ganhar títulos. Então, a dificuldade do Bragantino vai ser essa. Como é que ele vai dividir as atenções? Ele não é um time de grandes talentos, é um time bom, mas não é de grandes talentos. Vai ser difícil manter numa maratona de jogos, priorizando outras competições, um segundo lugar. O Bragantino, que na segunda volta perdeu na primeira jornada da segunda volta 4-0 em casa do Bahia, desde aí fez 6 vitórias e 2 empates. É a melhor equipa da segunda volta, acho eu, não é? É a melhor, sim. 20 pontos. A segunda melhor equipe é o Flamengo, 18 pontos. O Flamengo também não está mal, mas mais uma vez se calhar vai acordar tarde, tal como aconteceu no ano passado. E é isto que tem acontecido. Aqui só pinceladas finais, portanto nós estamos a gravar na terça-feira, o episódio vai para lá na terça-feira, mas hoje à noite vai jogar o Botafogo. Esse jogo foi adiado. Não, esse jogo já foi adiado. Ok, pronto, então estamos bem. Portanto, havia esse caso pendente e também há aqui a questão do Palmeiras voltou a ganhar depois de 4 derrotas seguidas, não é? E depois de 6 jogos sem ganhar, sim. E depois de 6 jogos sem ganhar, que foi a pior fase do Abel no Palmeiras. No Palmeiras. Eu até escrevi disso, não é a pior fase em desempenho, porque o Palmeiras chegou a ficar 7 jogos sem ganhar. Mas em 2021 o Palmeiras avançou na Libertadores com 2 empates, enfim, depois foi campeão contra o Flamengo.
esse ano o Palmeiras já não consegue nem sonhar mais com esse título do Brasileirão. E se a gente ainda fala que ainda há uma chance pro Flamengo, pro Bragantino, pro Palmeiras já não tem mais chance de título. 12 pontos com... Não é os 12 pontos, é também... São 3 equipas à frente. Exato. E ganhar pontos a estas equipas todas. É muito difícil. Então não se fala... Nem se fala mais em título no Palmeiras. Mas pode-se falar, atendendo a que o Palmeiras ainda vai jogar ao Botafogo, não é? E ainda há um Bragantino-Botafogo também. E isto ainda. Se o Palmeiras não briga, ele pelo menos pode complicar a vida do Botafogo. Não, é que eu estou a ver entre os quatro, estou a ver confrontos entre 3. Eu não sei se o Flamengo também tem. O Flamengo deve ter também algum destes. Né? Algum confronto. Ok, tem que o Bragantino, Palmeiras. Ok. Daqui a 2 jornadas vai haver um Flamengo-Bragantino. Já no fim de semana, vai ser muito difícil. Essa série do Flamengo é muito difícil. Grêmio, Bragantino, depois o Santos desesperado, Fortaleza, Palmeiras, Fluminense. Mas atenção, se o Tito engata, realmente pode haver aqui... Sim, mas ele tem que ganhar esses jogos todos. É difícil. Claro. Bem, está o nosso tema principal mais ou menos conversado, mas temos aqui alguns temas alternativos. Vocês querem começar por cima, por baixo? Vamos por cima. Vamos por cima. Então vamos por cima porque vocês querem malhar num português. Eu conheço-vos. Vamos então ao mais da semana. Vamos lá. Bahia agora só vai só para cima, hein, Luiz? Muito bem. A gente nota-se claramente que Renato Paiva deixou o trabalho bem feito. Exato. A gente encontrou aí quem era o grande problema do Bahia, né? Tem nome e sobrenome, Renato Paiva. Não. Por quê? 3 vitórias seguidas. É a primeira vez que o Bahia consegue 3 vitórias seguidas no Brasileirão. E não conseguia desde maio. O Bahia já abriu aí 4 pontos para a zona do rebaixamento com o nosso Rogério Ceni, então dá para dizer que o Rogério Ceni conseguiu dar um jeito aí no que o Renato Paiva não conseguia, né? Olha, ele venceu, quem que ele venceu? Internacional e... O Internacional, e na última rodada ganhou do Fortaleza. Ou seja... Fora aquele 6-4 épico lá contra o Goiás, então o Bahia aí colocou as manguinhas de fora, vamos ver. O Rogério Ceni já deu ali uma preleção para os jogadores que o objetivo dele é disputar uma competição internacional, que no caso seria a Sul-Americana, e talvez ganhar um título, já começou a incutir isso aí na cabeça dos jogadores. Enfim, acho que é importante começar a pensar lá na frente, mas acho que o Bahia ainda não está tão tranquilo a ponto de esquecer o rebaixamento, né? Não, eu acho que nós temos que dar aqui crédito ao Renato Paiva. Ele tomou uma decisão que foi muito acertada de sair. Exato. Foi a melhor decisão que ele tomou, porque provavelmente, agora a sério, provavelmente ele sentiu que o trabalho dele ali não estava mais, as pessoas provavelmente não confiavam mais tanto no trabalho dele, não tinha mais para onde ele levar esse Bahia. Então é bom quando alguém também senta, teve tempo para sentar, foi num intervalo de uma data FIFA, se não me engano, e ele teve tempo para sentar e avaliar, olha, eu não consigo trazer mais para o Bahia. Supostamente não, não é? Aqui antes da paragem de setembro já estava o... é aqui. Exato. Sim. Então, ele teve... O Bahia foi um clube de muitos altos e baixos nessa temporada e de muito mais baixos do que altos, mas teve goleadas também com o Renato Paiva. Você pega ali o Bragantino, Bahia e Bragantino, acho que é com o Renato Paiva, não é? Sim. É 4-0, ou seja, o Bahia teve momentos em que mostrou que tinha potencial, principalmente ofensivo. O problema com o Renato Paiva é que era completamente desequilibrado o time, né? Porque também não é fácil, não é um time que recebeu um monte de jogadores, todos jovens no início de temporada, e assim como o Bragantino teve momentos muito difíceis com um projeto também de muitos jovens e embora um pouco diferente, também era difícil para o Renato Paiva encaixar isso, talvez se ele tivesse tido mais tempo, mas eu acho que se ele ficasse, ele não ia ganhar mais tempo, ele só ia perder jogos e se tornar mais insustentável a sua permanência, porque o Bahia estava na zona de rebaixamento. O Bahia não pode estar na zona de rebaixamento. Um time do Manchester City, né, do Grupo City, não pode estar lá com investimento de mais de um investimento recorde, né? Mais de 100 milhões, Mas só uma coisa curiosa, que o Renato Paiva no campeonato todo teve 5 vitórias, né? No Brasileirão, o Rogério Ceni já tem 4. Só que o Paiva precisou de 22 jogos e o Ceni só de 6.
Portanto, nas últimas 6 jornadas, o Ceni ganhou 4, perdeu 2, e por isso, isso ajuda a explicar que o Bahia não está de todo a salvo, mas já tem aqui um fosso de 4 pontos para a zona do rebaixamento. No rebaixamento estão América Mineiro e Coritiba praticamente condenados, e depois aparecem o Vasco e o Santos, que é o menos da semana. Porque nós não continuamos jogando, como sempre. Futebol é isso aí, futebol é sorte, mas nós nunca desistiremos, nunca. Também não está de todo condenado, mas as coisas estão cada vez mais complicadas e nesta semana o Santos empatou 7-1, não foi? Frente ao Internacional. O ponto não contou, mas empataram 7-1. 7-1 no Brasil é muito simbólico. Todo mundo sabe. Então, é um sinal. Exato. Sinal. O Santos só tinha uma derrota por 7-1 na história do brasileiro, que tinha sido em 2005 para o arquirrival Corinthians. Mas teve mais? Não, mais do 7-1 não. Essa é a pior derrota. É a pior derrota da história do Santos. Ainda bem que eles reduziram, é que teve 7-0, não é? Exato. Aos 70 minutos ou aos 75 estava 7-0 e eles depois conseguiram reduzir, foi excelente. Foi aquele tipo de foi aquele tipo de massacre que começa a vir 1 gol, 2, 3 e o time simplesmente se entrega, né? Fica perdido ali. Então, esse é um problema dos clubes que estão na zona de rebaixamento, a parte emocional, né? O Santos vinha numa sequência até positiva antes de enfrentar o Bragantino. Eu ia-vos perguntar isso, porque o Santos, nós a última vez que falámos do Santos, antes da paragem, falámos do Marcelo, como é que é? Marcelo Fernandes, o nosso Marcelo Fernandes, o porquinho. Presuntinho. Presuntinho, que foi um programa, não é? Responder ao Abel. Isto depois de o Santos ter ganho na casa do Palmeiras por 2-1. E ele foi lá e respondeu e disse que o Abel devia olhar mais para a equipa dele, não era? Assim uma coisa. Respeitar o adversário. Respeitar os outros e tal. Assim. Pronto, ora voltou da paragem. Levou 3 em casa contra o Bragantino e agora levou 7 no Internacional. Portanto, também se calhar convém dar aquela olhada para dentro. Sim. Isso que o Massa falou do lado emocional ficou claríssimo nesse jogo. O Santos já deu pra ver que não estava assim muito bem ajustado em campo. O Inter conseguia entrar trocando passes ali, brincando. Só que assim, depois do segundo ou do terceiro gol, isso ainda ficou mais evidente. O Internacional podia ter feito talvez 10, 11, 12. O Santos estava realmente morto em campo. Entregue. Os jogadores só assistiam ali atônitos e o Internacional podia ter feito 10. Podia ter sido, sei lá, uma das maiores goleadas da história do Brasileirão. E o Inter não é conhecido por ter assim um grande ataque. Era até um dos piores ataques antes desse jogo. Tinha 23 gols, agora chegou a 30 por causa do Santos. E o Ener Valencia, todos os gols que ele perdeu contra o Fluminense na Libertadores, ele fez aí contra o Santos. Eu só vi aquele vídeo e foi aí que eu me apercebi do adepto, só que o vídeo é muito longo, porque o adepto está na bancada e faz 1, 2, 3, 4, Pois 5, até demora. 6, 7. Assim a gozar para a câmara quando é o 7º golo. Mas aqui o nosso amigo Tiago vai meter o vídeo aqui ao lado. Aqui mostra um pouco a dificuldade do brasileiro, né? Porque o Internacional claramente estava focado na Libertadores, podia ter avançado para a final, porque foi melhor que o Fluminense em boa parte dos 180 minutos da semifinal. Não matou o Fluminense, acabou derrotado nos minutos finais. E o Internacional agora foca no Brasileirão e é outro Internacional, né? O Internacional que o Santos pegou não é o Internacional que outros clubes pegaram, é o Internacional que vai para ganhar, né? O Internacional que chegou entre os 4 melhores da América. É o Internacional que foi vice-campeão ano passado. Então já nem me lembro. Pois é, então é o Internacional que não é um time para estar ali embaixo. E todo mundo sabe disso. Assim como o Santos... Mas a verdade é uma, se o Santos tivesse ganho o jogo, tinha passado o Internacional. Atenção a isto. Exato. O Brasileirão é muito difícil. O Santos estava numa fase boa, ganhou o Palmeiras, que é candidato a título, jogou bem e estava naquela processo de resgate da confiança. O Santos, sim, é um time para sempre brigar ali pro rebaixamento, todo mundo sabia disso, contra o rebaixamento, né? E o Santos tava na onda boa e de repente pega 2 jogos muito duros. O Bragantino, quem diria que seria um jogo duro no início do Campeonato Brasileiro?
Mas agora, pegar o Bragantino é terrível. O Bragantino é o time que vem com a melhor sequência do campeonato. Não, 8 jogos sem perder, 7 vitórias e um empate. A competitividade aqui, por exemplo, eu vejo o Santos, que é penúltimo, 18º para o terceiro, que é o Flamengo, são 20 pontos. Isso, em Portugal, com 28 jornadas... Essa distância é 40 pontos, né? Essa 20 pontos normalmente é a distância entre o terceiro e o quarto, ou o quarto e o quinto, ou até entre os dois. É tipo, do terceiro para o quarto é 20, depois o Braga... Para quem está lá embaixo é 40 mais, pontos. O São Paulo, campeão da Copa do Brasil, tem 8 pontos a mais que o Santos, poderia ter 5 se o Santos vencesse. O Fluminense, finalista, pode ser o campeão da América, tem 42 pontos, 12 pontos a mais. Eu ainda acredito que o São Paulo desce. Então... Não, esse ano vai ser um dos nossos rivais, invariavelmente. O Corinthians acho que estava 1-0 para o América Mineiro até os 80 minutos. O Vasco também é teu rival, Rival, não? Fez o gol. Não, o Vasco é do Rio, sim. Mas o Corinthians também, o Mano Menezes tem que tomar muito cuidado. O Corinthians não consegue ganhar de ninguém, empatou aí, não ganha, sei lá, 8, 9 jogos. Essa disputa no Z4 tá feliz. Super emocionante, porque o Curitiba chegou a ensaiar uma reação, o Slimani, que jogou aqui no Sporting, vinha fazendo gol a rodo, assim, um gol, gol. Mas já tá muito longe, então eu acho que o Curitiba não tem salvação. Agora o Santos já ganhou o Palmeiras. Curitiba é que também tem o Samaris, não é? Também tem o Samaris. Tem alguns jogadores tem que o Gessé também. O Rezé, sim. O Curitiba arrumou vários estrangeiros só para tirar férias no final. Vários jogadores que mesmo aqui já estavam. Olha, então vamos só aqui para finalizar. Eu quero, já que vocês são expertos, depois pergunto ao Paulo. Estamos a 10 jornadas do fim. Nós já fizemos este exercício no início da temporada, mas agora vamos fazer um update. Eu acho que vocês os dois dizem que América Mineiro e Coritiba descem. Isso aí é ponto assente. Quem é que são os outros dois? Quero apostas aí. Faltam 10 jornadas para o fim. Vamos lá. Okay. Opa, nomes. Para mim o Santos é um deles e o outro é o Cruzeiro. De acordo. Coisa rara nós concordarmos aí. Meu Deus. Chato. Eu estava à espera de um até chato. minuto. Vamos lá, vamos mudar. Então faço eu. Vamos mudar. Goiás e Cruzeiro, pronto. Goiás. O Santos escapa, Goiás desce. Eu acho que vai ficar entre Goiás e Santos ali uma vaga. O Vasco eu acho que sai, porque o Vasco tá numa... não, peraí. O Goiás é do Armando Evangelista. Não tens hipótese alguma vez. Estou. Goiás e Cruzeiro. Confio no nosso e aí, assim, tem os títulos, pode ser campeão de vários portugueses. Quantos podem ser rebaixados? Nenhum. No Curitiba já é um. Nenhum. No Coritiba... fez um jogo, por amor de Deus. Não deixaram o homem trabalhar. O Bruno Lage é campeão? Sim, mas o Bruno Lage não fez um jogo. Fez 5. Tem obra, não é? Fez para aí 10. 5. Não. 5? Não, ele acho fez que no brasileiro, acho que foram 5. Sério, vocês quando querem denegrir, atenção, eu vou aqui à ficha do meu amigo Bruno Lage. Vamos lá. Vamos lá, Bruninho, vê os jogos, defender o homem. Fez 15 jogos no Botafogo. Venceu 4. O que é que isso tem a ver? Isso não tem a ver. Ele esteve lá. Se calhar muito desempatou também. E esses pontos vão ser importantes. Se calhar, se ele continuasse, o Botafogo, a briga era mais embaixo ali com o Santos. Vai em competição. Por amor de Deus. Competição. Eu digo-te uma coisa. Brasileirão. 10 jogos. 10 jogos. Vamos. 10 jogos. Ganhou 3, perdeu 3. Até onde é que está? Empatou 4. Equilíbrio. No futebol a gente tem que procurar o equilíbrio. Fez 13 pontos. Eu quero ver se esses 13 pontos não eram precisos para o Botafogo não, eu ser campeão. concordo. No futebol tem que buscar o equilíbrio. É isso. Pronto. Não. Parece-me uma prestação conseguiu praticamente 33% razoável. De aproveitamento. Espera aí, então um homem que está em primeiro com 10 pontos de avanço. Exato. Saiu com 8 ou 7 pontos de avanço. Justo. Entretanto passaram 10 jornadas. Ele manteve o barco. Ele não podia apanhar mais ninguém, não é? O barco quase afundou, mas não manteve o barco. O Caçapa conseguiu mais pontos em 5 jogos. É verdade. Ele não podia apanhar mais ninguém. Não podia. Ou seja, ele estava lá em cima, ele só tinha que manter quem vinha abaixo. Vocês são uns haters do meu amigo Bruno Lage, pá. Eu vou-vos contar. eu não tenho nada contra o Bruno Lage, parece ser simpático, só não foi bem. Tem que apostar lá em cima também, Luiz. Querem apostar? Tem que ser. Não, isso aí não há cá histórias. Isso aí, meus amigos, essa aposta não há alteração. Vocês todos apostaram que o Palmeiras ia ser campeão e eu disse que eram os outros. Muito bem. Quem? Pois é. Você disse quem? O quê? A aposta do Luiz a minha aposta era os outros 19 e vocês aceitaram.
Era isso mesmo, Apolo. Era, o pior não é era? que era. O pior é que era isso. Ai. Atenção, com o meu amigo Tiago, Tá no bom. nosso outro podcast, no Ataque Rápido, também temos essa aposta. Eu acho uma- eu apostei que o Paris Saint-Germain ia ser campeão de França e ele diz que são os outros. E é lógico, é justo. E você No início acha da- que o Palmeiras tá pro Brasil como o Paris Saint-Germain tá pro França? Pelo Não, amor não, de Deus. vocês é que achavam. Vocês é que achavam. Por isso é que aceitaram todos a aposta. Mas pronto, eu depois digo o sítio onde vocês vão pagar a picanhazinha. Hã? Picanhazinha. Pode ser. Pode ser. Meus amigos, tudo contado, mais meia hora de bola. Continuamos à procura de um patrocinador para nos levar a gravar até ao Brasil. Até lá, vamos continuando por aqui. Picanha importada, na boa, não há problema. Até à próxima, até para a semana.